Opa, e aí pessoal? Quem não gosta de uma luta, né? Então eu decidi fazer 10 manuais de luta ao meu gosto, né? Tempera gosto. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, curte, comente, compartilha aí e vamos nessa. Nosso primeiro, nosso primeiro manual é Psycho Revenge. É nos mostrado um garoto, né? Aquele franzino, né? Indo pra escola. E ele falando com a sua irmã. E ele vai pra escola, né? E nos contar em terceira pessoa. Várias pessoas ali aleatórias estão contando em terceira pessoa. Estão mostrando os codinomes dessas pessoas. E é nos mostrado essas pessoas contando que um delinquente aleatório pulou na frente do ônibus para se amostrar e o ônibus desviou. Quando o ônibus desviou, esse ônibus acabou pegando a irmã do nosso protagonista, né? E ela acabou morrendo. E o nosso protagonista, já é nos mostrado nosso protagonista, né? Ele chegando no meio desses delinquentes. E ele pergunta para esses delinquentes se eles conheciam a irmã dele. Aí nosso protagonista acaba quebrando esses delinquentes e só deixa aquele delinquente que pulou na frente do ônibus por último. E esse delinquente até debocha da irmã do nosso protagonista e tudo mais. Aí nosso protagonista mostra o seu lado psicopata. E ele fala que agora ele quer vingança contra os delinquentes. Tipo, ele sempre sofreu na mão dos delinquentes, mas naquele momento os delinquentes pegaram algo importante pra ele. Pegaram a irmã dele, né? Tipo, não era mais uma coisa com ele, e sim a irmã dele. Então o que o nosso protagonista faz? Ele pega, né, e ele descobre que tem vários delinquentes fazendo esse tipo de brincadeira, né? De pular na frente do ônibus. Vários tipos de brincadeira. Também brincadeira com os nerds e tudo mais. Então esse protagonista acaba descobrindo isso. Então o que ele faz? Ele monta um time pra poder dar uma surra nos delinquentes, né? E é muito foda esse manual. Aí eles ficam batendo nos delinquentes, lutam contra os delinquentes e tudo mais, né? E ele vai buscar essa vingança pra descobrir quem foi o safado que mandou esse vagabundo aí pular na frente do ônibus e acabar afetando a irmã dele. E nosso protagonista ele entra num frenesi enorme, tipo assim, não consegue mais discernir o que é verdade e o que é real, entendeu? E vocês têm que ver, esse manual é muito bom. É um manual de escola, um manual que o protagonista busca vingança, né, pelo que aconteceu com a irmã dele e contra os delinquentes. Tipo assim, o Ned do nada muda, ele não ganha poder nenhum, ele só vira psicopata mesmo. The Best Man's Choice. Que nos mostrado o nosso protagonista, ele tá tomando uma surra na escola, né, de vários delinquentes. Os delinquentes estão brincando com ele, estão batendo nele, estão fazendo tudo de errado com ele. Tudo que você pensar, eles estão fazendo de errado com ele. Nosso protagonista apanhava todo dia. Ele chegava na escola, ele apanhava. Ele chegava na escola, apanhava. E o que acontece? Certo dia, esse nosso protagonista, um delinquente, um moleque lá, defendeu o nosso protagonista, né? E nosso protagonista percebeu que se ele não tivesse força pra ele próprio, ele ia continuar apanhando. E não ia parar nunca. E, tipo assim, os delinquentes não iam um dia falar, hoje eu não quero mais bater nele. Não ia, mano. Ele percebeu isso. Então o que ele fez? Ele começou a treinar o seu corpo. Aí quando ele começou a treinar seu corpo, ele começou a perceber que houve mudanças, né? Ele ficou maior, né? O corpo dele começou a ficar mais forte. Aí ele ficou treinando até chegar um momento que o corpo dele já fazia isso em automático. Entendeu? Porque ele percebeu que mesmo assim, mesmo ele indo pra escola e tudo mais, os professores também estavam nem indo de ser o nerd que ele apanhava, né? E por ele ser um órfão, os caras batiam nele mais ainda, entendeu? Porque ele não tinha ninguém pra poder ir lá na escola defender ele. Então mas a sorte dele é que um moleque que também era órfão defendeu ele. E ele viu que aquilo ali pra ele poder fazer com que os delinquentes parassem, ele tinha que fazer com que os delinquentes temessem ele. Então o que ele fez? Ele começou a treinar e conseguiu derrotar todo mundo ali daquela escola, né? E virou líder daquela escola. Só que ele perdeu tudo, né? E ele acabou virando vendedor de loja. Até que um certo dia chegou uns delinquentes lá, e esses delinquentes não era tipo assim, eles eram estudantes, né? E não pareciam, porque pareciam jovens adultos. E ele, mas esses caras parecem adultos. E esses caras acabam tentando tirar uma onda com os protagonistas, porque os protagonistas perguntam se eles têm identidade. Entendeu? Então, como o nosso protagonista perguntou se eles têm identidade, e eles achando que o nosso protagonista tinha que vender de qualquer maneira, eles queriam bater nos protagonistas. Aí nos protagonistas bate neles, e aí nos mostrar que o nosso protagonista era uma lenda naquela escola. Era uma lenda. E uma mulher falou assim, vamos fazer um contrato? Você vai pra essa escola, você derrota os delinquentes, transforma essa escola de uma escola muito violenta pra uma escola boa, né, através do medo, e a gente paga uma faculdade pra você. Bota você em qualquer faculdade que você quiser. E vão limpar toda a sua ficha, tipo assim, essa ficha ruim que você tem. Aí ele, tá bom, aceitou. E agora ele vai fazer de tudo pra poder chegar nessas escolas e acabar consertando essas escolas, né, através da porrada, né. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, manual de porradaria aí pra vocês. How in the Mason. Esse manual,
Ele é nos passados, tipo assim, ele é do mostrado, né? Ele é um tipo de manual de vingança, mas não é aquele manual de vingança. O que acontece? Nos mostrados, o protagonista chega na escola, realmente, esse cara aí, Feon, é nosso protagonista. Ele chega na escola e tal, e ele tá numa sala de delinquentes. E ele já chega botando moral na casa, né? E ele chega e fala assim, olha, eu tô aqui pra dominar todo mundo, seus idiotas. E 2 meses depois ele dominou tudo, né? E uma equipe lá, uma da outras... É tipo, tem primeiro ano, segundo... Uma equipe lá do outro ano lá queria enfrentar dele. E eles entram na porradaria lá, né? Foda-se. Nosso protagonista ganha. E nosso protagonista, ele ganhou todas. Todo mundo ele começava a ganhar. Né? Ele dominou aquela escola ali. Ele virou pica-pica, entendeu? Daquela escola lá. Só o que aconteceu, o nosso protagonista, ele e os amigos deles foram num lugar e estavam andando no meio da rua aleatoriamente e esbarraram num cara. Esse cara arrebentou o nosso protagonista, arrebentou o clã dele também, tudinho. E nosso protagonista queria saber quem é esse cara. E depois nos contaram que esse cara, né, que é o segundo protagonista da história, porque, tipo assim, ele tomou também muito espaço do protagonismo, então eu acho que ele é o segundo. E aí, pra mim, ele é o melhor, né, o nosso protagonista não é ele que é o melhor. Ele é o campeão ali, tipo assim, ele faz essas lutas aí clandestinas, ele é o campeão. E nosso protagonista, ele sabe que ele não tem chance contra ele. Aí é nos mostrado um pouquinho do nosso... Aí tentam fazer com que a gente goste do nosso protagonista, que é esse cara aí. Mostrando pra ele que ele ia pra escola, que ele tinha uns amigos dele, ele era um nerdão, né? E um amigo dele, nerdão, acaba tomando umas surras nos valentões, né? Até não aguentar mais. E o nosso protagonista, depois daquele dia que o amigo dele quase morreu mesmo, e ele acabou enfrentando esses caras, né? Por instinto natural. Aí... ele virou delinquente porque ele queria enfrentar os valentões. Aí depois, nosso protagonista tenta fazer com que a história dele mude, tentando enfrentar esses valentões, derrota todo mundo e acaba agora tentando usando de um cara pra voltar, né, pro mundo, né, pro moderno. Porque, tipo assim, ele quer tanto enfrentar esse cara que ele não aguenta mais, né? E esse cara é muito forte pra ele, o cara é o número 1 do mundo ali, né? E agora ele vai fazer de tudo pra treinar o corpo dele, porque, tipo assim, uma coisa é você enfrentar uma pessoa, um borra-bosta lá dos alunos, a outra coisa agora é você enfrentar um campeão, né? E esse cara é muito forte, velho, esse cara ali. Eu gosto muito desse outro protagonista, você tem que ver. Killer Kill. O nosso protagonista, ele perdeu os pais dele aos 10 anos de idade, né? E depois, esse é passado em um momento de escola também, né? Nosso protagonista domina toda a escola. E ele descobre que alguém naquela escola conhece esse tal de personagem que matou os pais dele, né? Que é o Jack. E quando o nosso protagonista consegue ele enfrentar esse Jack aí, ele percebe que esse Jack fala pra ele, olha, não foi eu que matei seu pai, não. Tipo assim, mandaram matar seu pai. E agora o nosso protagonista, ele vai ter que enfrentar várias pessoas ali nesse meio lá de assassinos e tudo mais pra poder achar os caras que mandaram matar os pais dele, né? E ele vai também... ia nos mostrar que esse manhwa tem um pouco de poder, né? Meio que um poderzinho assim, entendeu? É uma manhwa que eu comecei agora, né? Que ele também tem que descobrir também que por que mandaram matar os pais dele, né? Porque na visão dele, os pais dele eram pessoas comuns, entendeu? Então, ainda não mostrou exatamente o motivo do contratante, né? Eu tô vendo esse manhwa, tem poucos capítulos, vem também. E vamos ver se a gente consegue descobrir junto, né? Por que mandaram matar o pai dele, né? Esse é um manhwa de protagonista casca grossa, né? Que é protagonista, tipo assim, foda-se, caguei, andei, né? Ele começou a falar que ele tinha 10 anos. Nosso manhwa é White Dog. O nosso protagonista, né? Ele foi contratado pela família dessa menina. Dessa menina, entendeu? Ela se veste de menina, né? Entendeu? Ele é contratado pela família dessa pessoa aí. Tipo, no momento, nem ele sabe que essa pessoa aí é mulher, né? E nos mostraram ela num lugar, né? E tava cantando num karaokê com um monte de menina. E as meninas pensam que ele é feminino, que ele é homem, né? Só que nos mostraram que não é homem, não, entendeu? E todo mundo fica com ciúme, porque, tipo assim, acha que ele é homem. Que ele é aquele homem homossexual, né? Mas, como ele parece homossexual, eles pensam, deixa aí. Aí nos mostraram que essa pessoa, junto com as amigas dela, seriam... Vocês sabem, né? E quando eles iam ser espancados lá pelos caras lá nerdão lá, aparece o nosso protagonista. Aí depois que nós mostramos que arrebenta todo mundo ali, eles mostraram que nosso protagonista foi contratado para defender essa menina de cabelo vermelho aí. E agora o nosso protagonista e essa menina vão pra escola de valentões. E o nosso protagonista, ele descobre que ele tem que defender essa menina de todos os valentões ali. E ele ama isso, porque, tipo assim, mesmo ele sendo um guarda-costas, ele gosta de bater nas pessoas. Então, pra ele, é uma mão com açúcar, né? Ir pra essa escola de valentões, né? E ele ama, tipo assim, e ele vai passando por várias etapas, né? E tipo assim, ele tem um segredo que não é nos contado ainda, o segredo dele. Só sei que não pode mexer nas costas dele, né? Se vocês descobrirem esse segredo aí,
Aí, nosso protagonista agora vai ter que enfrentar todo mundo, vai ter que enfrentar os nerdões, vai ter que enfrentar os valentões pra defender essa menina. Porque essa menina se mete muito em encrenca, pai. Que merda, velho. Toda hora se metendo em encrenca. E ele gosta também, então é bom, né? E esse amigo fica dando em cima dele. No momento ele acha que é um homem, depois ele. Aí ele nos fala que é mulher, depois. Sei lá, vocês têm que ver. Nosso próximo manhwa é Pauden. Nosso protagonista ele tá ali no meio do. É um manhwa um pouco pesado. Nosso protagonista ele tá ali numa sacada ali pra cometer aquele famoso sushi. Vocês entenderam aí? Vocês entenderam? E de repente alguém fala com ele, né? Ele lembra da família dele, mas de repente alguém fala com ele. E ele acaba deixando de cometer esse famoso suicídio, né? Aí no dia seguinte nós protagonistas vai pra escola, todo arrependido, todo tristão. E ele acaba tomando uma surra, né? Na escola lá, como sempre. Só que nosso protagonista é nos mostrado a segunda face do nosso protagonista. De tanto ele apanhar dos valentões lá, ele desenvolveu uma carga protetora. Que é ele tem dupla personalidade. E essa dupla personalidade dele bate nos nerds, bate nos vilões, quer dizer, nos vilões. E ele não sabe disso ainda, que ele tem essa dupla personalidade. E essa dupla personalidade dele fala, eu vou te proteger, né? Só que essa dupla personalidade do nosso protagonista é totalmente oposta dele, né? Ele parece uma pessoa totalmente excluída do mundo. E essa dupla personalidade dele não, é totalmente diferente. Muda completamente o nosso protagonista, entendeu? E nosso protagonista, ele acaba se vingando com essa outra personalidade dele, que ele tem, que é tipo um valentão também, pra se vingar dos valentões, né? E ele descobre que tem um torneio de pessoas muito fortes. E essa personalidade dele, ele quer enfrentar sempre os mais fortes, mesmo sabendo que vai tomar uma surra, né? E agora ele vai fazer de tudo pra quê? Pra poder definir esse protagonista, pra ele não cometer o famoso suicídio, né? A personalidade dele forte, vai fazer tudo pra defender ele. E vai fazer de tudo também pra poder ficar mais forte. Pra ele ser tão forte que o cara mesmo, né? O próprio protagonista consegue se defender sozinho, né? E ele vai enfrentando todos os caras que ficam batendo nos protagonistas. Esses caras não sabem que esse cara é o nosso protagonista. Por isso que eles continuam batendo nele. Aí esse cara vai e volta à noite e bate neles também. É muito louco, velho. Muito louco. Guate passa, né? É nos mostrar, tipo assim, uma menina acordando. E ela acaba enfrentando aquele cara. Não tem aquele bichinho. Ela acaba encontrando aquele bichinho lá. Qual é aquele filme lá que parece um gordão? Ela acaba enfrentando ele, acaba vendo ele, quer dizer, e acaba pulando em cima dele pra poder abraçar ele, né? O amigo dela, gordão. E, tipo, eles estão uma vida normal. E, tipo assim, esse amigo gordão dela parece um vilão mesmo, mas ele é totalmente bonzinho, entendeu? E esse amigo gordão dela vai pra escola com ela e tal. E esses caras, eles, tipo assim, não sei o que esses valentões têm, que eles veem alguém maior que eles querem. Ou eles têm medo ou eles querem enfrentar, né? Se eles veem que essa pessoa maior que eles não tem força pra enfrentar eles acabam pegando, sabe o que eles acabam fazendo? Eles acabam pegando e acabam batendo essa pessoa pra se mostrar mais superior ainda, entendeu? E eles acabam humilhando os protagonistas. Como o nosso protagonista é o nerdão, mas o nosso protagonista não quer tomar providência nenhuma, né? E quando essa amiga do nosso protagonista vê eles humilhando nosso protagonista, essa amiga dela é uma lutadora de jiu-jitsu. E ela acaba enfrentando eles e acaba derrubando eles muito fácil, entendeu? Muito fácil mesmo. E o que acontece? Nosso protagonista, ele acaba encontrando que essa amiga dele é muito forte e acaba deixando quieto. Só que recentemente, né, aconteceu uma tragédia que essa menina acabou sendo espancada por uns caras, né? E ela ficou em estado bem deplorável mesmo, né? Entrou. E tipo, quando o nosso protagonista viu ela daquela maneira ali, tipo assim, que ela era uma garota muito forte. Quando ele viu ela daquela maneira, ele entrou em frenesi, velho. E ele percebeu que com esse corpo dele gordão, ele não vai conseguir enfrentar ninguém. Então, o que ele faz? Ele começa a treinar, né, nessa academia onde essa nossa protagonista treinava, né? Que esse professor do nosso protagonista é muito overpower, é muito foda esse cara, esse Dori. E muda completamente o estilo dele, muda o corpo dele e tudo mais, né? Você tem que ver, ele tem uma transformação, mas ele ainda é muito fraco. Mesmo ele sendo um cara bem intimidador, ele é muito fraco, né? Então ele tem que passar por várias fases, porque ele quer descobrir quem foi que fez isso com a amiga dele, né? Que deixou a amiga dele naquele estado deplorável, né? E se ele vai conseguir ou não, né? Pra poder se vingar dessas pessoas, aí é com vocês, perdão. Nosso próximo manhwa é Absolute Obedience. O que acontece? Nosso protagonista, ele apanhava muito dos valentões. Demais, mesmo. Todo dia ele ia lá e apanhava dos valentões. Todo dia. Sem exceção. Os valentões, tipo assim, tinha horário marcado, né? Nosso protagonista, Jin. Ele era assediado lá, ele apanhava tudo mais dos valentões. E tinha um valentão específico que batia nele. Que adorava bater nele. E o que acontece? Um certo dia, acabou vindo um negócio de jogo pro nosso protagonista, né? Esse jogo dizia: eu vou te ajudar a treinar você pra você conseguir enfrentar esses valentões. E nosso protagonista, tipo assim, ele sempre foi humilhado e tudo mais, então foda-se, né? Então, aí no começo ele não acreditou, mas aí acabou vendo que realmente aquilo era verdadeiro.
E esse jogo dava missões pro nosso protagonista. E o nosso protagonista, quando ele percebeu que esse jogo realmente era sério, ele começou a realmente mudar totalmente a visão e a personalidade dele, né? E agora ele vai fazer isso pra quê? Pra controlar os valentões que mexem com ele, que mexem com seus amigos, que mexem com todo mundo, né? Só que não é fácil você também controlar um valentão, né? E nosso protagonista, ele acaba ganhando um poder de controle muito absurdo, né? Que ele bota uma algema naquele valentão. E esse valentão tem que lutar por ele. Só que ele percebe que não adianta ele só botar o valentão pra lutar. Ele também tem que ficar forte. Porque sem o valentão do lado dele, ele vai morrer, ele vai apanhar tanto que ele vai morrer, né? Então agora ele vai ter que fazer o quê? Essas missões vão dar missões pra treinar o corpo dele. Tipo, ele vai meio que transformar a vida dele, né? Pra ele poder enfrentar os valentões e não ser mais assediado na escola. E pra ele poder também proteger as pessoas que estão ao redor dele, né? Se ele vai conseguir ou não é vocês. É aula suplementar especial depois da escola, né? O que acontece? O nosso protagonista, né? É nos mostrado que o nosso protagonista tá quebrando um monte de valentões. Aí depois que ele termina de quebrar esses valentões, é nos mostrado o motivo. Nesse mundo existem pessoas com habilidades especiais. Essas pessoas acabam ganhando muita fama, muita riqueza. Então, essas pessoas são escolhidas seletivamente na cadeia alimentar, né? E já é nos mostrado o nosso protagonista na escola dormindo normalmente, né? E um nerdão chega perto dele. Esse nerdão fala assim: nossa, todo mundo conhece a história que você quebrou um monte de valentões da outra escola lá e tal. E esse cara, e nosso protagonista fala: tá bom. E esse nerd aí, ele tomou coragem e falou assim: você quer comer alguma coisa comigo e tal, lá nessa história na cantina? E ele, tá bom. E esse nerdão pergunta: por que você bateu nesses valentões? Aí ele fala: eu não gosto de ver pessoas abusando dos mais fracos. E logo vem de frente assim, vê um gordão, e esse gordão acaba batendo nesse menino que tava conversando com o nosso protagonista, né? E aí é nos mostrado o verdadeiro motivo do nosso protagonista bater nesses valentões. É nos mostrado que ele tem meio que uma voz na cabeça dele, e essa voz acaba falando pra ele, ó. Acaba sendo tipo assim o oposto dele, né? Acaba sendo bem mais agressivo que ele, né? E nosso protagonista, ele vê esse menino que tava conversando com ele apanhando. E aí nosso protagonista, e esse cara, quando ele vai bater nos protagonistas, ele percebe que nosso protagonista é diferente. Então ele acaba falando: não, eu vou embora. E nosso protagonista fala: você não vai pedir desculpa não por ter batido no meu amigo aqui não? E nisso acaba arrumando uma confusão, né? E essa voz na cabeça do nosso protagonista acaba levando ele lá para um lugar onde tá esses valentões tudo. E essa voz fala: você gostou, né, de estar aqui, né? E nosso protagonista: não gostei não. Só que, na verdade, o que acontece? Nosso protagonista entra na briga com esses pessoais aí, né? Só que tem um porém. Se o nosso protagonista chegar no momento que ele começar a perder, essa voz que tá na cabeça dele ganha meio que uma vida, ganha meio que vida própria. Então ela acaba tomando o corpo dele. E ele fica super overpower, né? E agora o nosso protagonista vai ter que fazer de tudo pra defender os nerds, né? Dessas escolas aí, né? Porque é seletiva natural, né? E como ele é forte, então ele vai usar sua força pra poder oprimir as pessoas, vai usar essa força pra poder defender. Então ele é ruim de várias pessoas que também são fracas e fortes especialmente, né? Para poder se defender, para poder defender dessa seleção natural, aí para poder dominar as escolas ali na qual eles frequentam, né? Tem poucos capítulos, né? Mas ainda tá em desenvolvimento esse manhwa. Esse manhwa é muito bom. Vê aí, pessoal. Nosso último manhwa é Lose Life, né? É nos mostrado um garoto ele sendo intimidado por um monte de valentões, né? E tinha um valentão especificamente que era um louro, que esse valentão louro é o nosso protagonista. Mas calma aí, vocês vão entender o que vai acontecendo. Esse valentão, ele é lutador, né? Ele tava, tipo assim, correndo uma vida muito foda. Ele era um lutador de UFC, ele tava ganhando muita fama. E ele acaba, tipo assim, às vezes ele acabava mexendo com esse gordinho, né? Que esse menino que ele brincava aí, entendeu? Ele acaba, tipo assim, mostrando, usando ele como saco de pancada, e ninguém podia fazer nada, porque esse cara era famoso, esse lourinho. Aí aconteceu uma coisa. Esse lourinho ele acabou sofrendo um tipo de maldição, né? Pra esse menino que ele intimidou por 3 anos. E essa maldição fez o quê? Fez com que ele voltasse no tempo, mas ele não voltou no corpo dele. Ele voltou no corpo do moleque que fazia essas brincadeiras, que ele humilhava e tudo mais, né? E agora o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar e vai ter que enfrentar tudo que ele passou tudo que ele fez com esse menino nesses 3 anos, ele vai ter que passar, né? E ele vai ter que passar exatamente o sofrimento, a dor, o desespero que esse menino passou. Só que não é mais também o menino, é um cara que ele é lutador, tudo mais, ele é treinado. E agora ele vai fazer tudo pra quê? Pra poder, lógico, ele vai estar com ele mesmo, né? Mas só que não dá pra enfrentar ele mesmo, porque ele mesmo, aquele menino lourinho ali, ele é um lutador, pô. E nosso protagonista é um cara gordinho, né? Então agora vai ter que desenvolver o corpo desse menino também.
Pra ele não sofrer bullying, porque, tipo assim, ele entendeu, ele foi amaldiçoado pra ele ver o que ele fez com esse menino. O que esse menino passou na pele mesmo, entendeu? E por causa dele que esse menino sofreu muito. E ele vai ter que passar exatamente tudo que esse menino passou. Só que não é mais esse menino também, né? Agora é um cara forte, né? Então agora ele vai. O que ele vai fazer? Pra ele não sofrer exatamente o que ele fez com o menino, ele vai tentar modelar o corpo desse menino, né? Pra poder ele enfrentar ele mesmo. Só que ele é um boss, então. Agora, tipo assim, ele vai passar tudo que esse menino passou, ele vai ter que passar, né? Toda a dor, todo o desespero, tudo que ele passou, ele vai ter que passar. Apanhando dele, apanhando dos amigos dele, né? E ele vai falar, ele vai ter que ver ele mesmo batendo nele mesmo, entendeu? Tipo assim, batendo naquele corpo dele, né? E agora, se ele vai conseguir ou não entender o motivo da maldição dele, né? Pra conseguir desfazer, aí é com vocês, pessoal.